Em primeiro lugar, devemos destacar uma diferença muito importante entre a igreja e a cristandade. Como vimos já em outro vídeo, a primeira é composta unicamente de pessoas nascidas de novo. A segunda é o conjunto das massas religiosas que professam o nome de Cristo. O reino e a igreja também devem ser diferenciados. Nas Escrituras, estes termos não são sinônimos. A falta deste discernimento tem levado muitos a falsas interpretações e erros doutrinários graves. A igreja está incluída no reino, mas não tem a mesma duração que ele. A igreja teve início no Pentecoste e se encerrará na transladação ou no arrebatamento, muitas vezes chamado desta maneira. O reino a sobrepõe em tempo. Tem três fases ou períodos. A fase do ministério que começou com a pregação de João Batista, Mateus capítulo 3, versículo 2, e a presença do rei, Mateus capítulo 4, versículo 17, terminou com a rejeição do rei pelos judeus, Mateus capítulo 12, e foi confirmado mais tarde pela sua própria declaração, João capítulo 19, versículo 15. Começou então a fase do mistério, Mateus capítulo 13, versículo 11, sua história sendo dada pelo nosso Senhor em forma de parábolas, e continua através da era presente até a volta do Rei em glória. E esta fase que corresponde tão de perto com o cristianismo, cujo progresso nos é apresentado de forma instrutiva em Mateus capítulo 13, versículos 24 a 33. A fase de manifestação terá início quando o rei voltar para estabelecer o seu reino pessoal na terra. Este período é melhor conhecido como milênio, Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 10. O reino foi predito há muito tempo pelos profetas, mas a igreja era um mistério, ou seja, um segredo, que desde todos os séculos estava escondido nos conselhos de Deus até o tempo estabelecido para a sua revelação. Confira Efésios capítulo 3, versículos 3 a 11 e Colossenses capítulo 1, versículos 24 a 29. O desenvolvimento da igreja verdadeira ocorre de duas maneiras, externa e interna. Ou talvez seria melhor dizer, como de fora e de dentro. Tudo é basicamente a obra do Espírito Santo. Desenvolvimento de fora é principalmente através do evangelista, porém, todos os salvos devem cooperar no trabalho de testemunho evangelístico. Este é o crescimento para a totalidade, descrito na figura de uma construção. Desenvolvimento de dentro é principalmente através dos pastores e ensinadores, mas também é efetuado pelo funcionamento correto de cada salvo, de acordo com o dom recebido pelo Senhor. Este é o crescimento para a maturidade, descrito na figura de um corpo. O primeiro desenvolvimento é progresso por expansão, o segundo é progresso por consolidação. Analisemos agora um pouco esses dois progressos. Vamos ver o progresso pelo evangelismo. Nós temos a universalidade do alcance remidor de Cristo. Ele é revelado em passagens como Lucas capítulo 2, versículos 29 a 32, capítulo 3, versículo 6, João capítulo 4, versículo 42, Romanos capítulo 1, versículo 5, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 6 a 7. Em harmonia com estes estão a comissão abrangente do Senhor. Note Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. E também Marcos capítulo 16, versículo 15 e Lucas capítulo 24, versículo 47. O plano divino convoca todos os salvos a testemunharem, como indicam estas escrituras e Atos capítulo 1, versículo 8. Uma testemunha é alguém que conta o que viu ou viu pessoalmente, algo que ele mesmo experimentou e, portanto, conhece. Os primeiros discípulos foram escolhidos especialmente para serem testemunhas dos fatos da morte e ressurreição de Cristo.
Confira Atos capítulo 1, versículo 22, capítulo 2, versículo 32, capítulo 3, versículo 15, capítulo 4, versículo 33, capítulo 5, versículo 32, capítulo 10, versículos 39 a 41 e capítulo 13, versículos 30 e 31. Paulo também podia testemunhar desses acontecimentos. Note Atos capítulo 22, versículos 14 e 15, capítulo 26, versículo 16 e 18, a 18, e também 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1. Os crentes são testemunhas num sentido mais amplo, luzeiros no mundo em trevas, demonstrando a palavra da vida, Filipenses capítulo 2, versículos 15 a 18. Igrejas locais são testemunhas num sentido coletivo. Isto é revelado na visão do apóstolo João, dos 7 castiçais em Apocalipse capítulo 1, versículos 12 e 20. Encontramos 3 coisas essenciais para o testemunho de uma igreja em Filipenses capítulo 1, versículos 27 a 28. São elas: consistência, ou seja, um comportamento digno; cooperação, ou seja, um esforço unido; e coragem, que seria uma atitude destemida. Nós podemos analisar o viver e o falar devem concordar na vida dos crentes. A igreja em Tessalônica tinha tal evidência. Ela era uma testemunha para o mundo e um exemplo para os outros salvos. Confira 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6 a 10. É um grande engano achar que evangelizar é responsabilidade somente daqueles que possuem o dom de evangelista. No livro de Atos dos Apóstolos, evangelizar era atribuído a irmãos e irmãs dispersos por causa da perseguição em Jerusalém. Note capítulo 8, versículo 4. A palavra traduzida anunciando aqui é evangelizo. Em Atos capítulo 11, versículo 20, a mesma palavra aparece e novamente está associada a uma propagação informal do evangelho. As principais palavras traduzidas pregar são, no grego, evangelizo, que significa anunciar boas novas e indica a natureza da mensagem. A outra palavra no grego é kerusso, que significa proclamar como arauto, indicando a autoridade da mensagem. E a outra palavra é katangelo, que significa proclamar, que tem uma força intensiva, como que coloca a verdade diante dos ouvintes. É importante lembrar do propósito de Deus neste tempo presente. Não é a conversão do mundo como muitos imaginam, mas Atos capítulo 15, versículo 4 diz ser uma visitação aos gentios para tomar deles um povo para o seu nome. É o chamado para fora da igreja de Cristo, e o desafio de Romanos, e o desafio de Romanos, capítulo 10, versículo 15, é insistente neste contexto. Devemos notar que nas Escrituras nenhuma previsão é feita para organizações complexas e sua necessidade não é contemplada. Compare Atos, capítulo 5, versículo 42. Temos visto vez após vez em nossas considerações que simplicidade é a palavra-chave na ordem divina em relação às atividades da igreja. Através do testemunho dos primeiros discípulos, houve progresso pela adição de multiplicação. Atos capítulo 2, versículos 41 a 47, capítulo 5, versículo 14, capítulo 6, versículo 11, versículo 7, capítulo 9, versículo 31, capítulo 11, versículo 24. O evangelista não é simplesmente um pregador do evangelho, mas alguém especialmente capacitado por Cristo para ganhar almas. Ele concentra-se em proclamar o evangelho, plantar novas igrejas ou trazer novos convertidos às igrejas já existentes. Confira 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 a 9. Ele não cria grupos ou núcleos. O verdadeiro evangelista precisa ter zelo pelo Senhor, amor ardente pelas almas e uma compreensão clara do Evangelho. Embora identificado com uma igreja local e recomendado por ela, como Atos capítulo 13, versículo 3, ele sai pelo mundo com a palavra da reconciliação, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 a 20. Ele está pronto, como Filipe, para pregar para muitos ou para um único indivíduo, para visitar uma grande cidade ou seguir
um caminho deserto, Atos capítulo 8. Filipe é o único nas Escrituras que é chamado de evangelista, Atos capítulo 21, versículo 8. Mas Paulo certamente era um, Romanos capítulo 1, versículo 15, capítulo 15, versículos 18 a 21. E podemos seguramente incluir Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. O grande objetivo do evangelista é trazer homens ao relacionamento correto com Deus pela convicção, confissão e conversão. Seu alvo principal é glorificar a Deus, seu verdadeiro poder vem do Espírito Santo, o agente através do qual o Espírito opera é a palavra de Deus, 1 Pedro capítulo 1, versículos 23 a 25. Os apóstolos pregavam a palavra, Jesus e a ressurreição, o reino de Deus, Cristo e este crucificado, o Evangelho, ou seja, boas novas. Eles apresentavam de uma forma clara e simples os fatos da morte e ressurreição de Cristo, bem como os motivos disto, habilmente resumidos por Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 a 4. Muitas das pregações de hoje fogem deste padrão. Respeitando os limites impostos pelos princípios bíblicos, as maneiras de se apresentar o Evangelho podem ser adaptadas às mudanças de época e condições. Não podemos fechar nossos olhos para a triste realidade de que em países cristãos a reunião semanal de evangelização que conhecemos realmente não satisfaz as necessidades atuais. Igrejas locais e denominacionais são em grande parte evitadas pelos descrentes, e muitos parecem estar tão apegados às reuniões tradicionais que se esquecem que a palavra de Deus não apresenta um padrão rígido. Os mensageiros do Senhor, nos dias apostólicos, seguiram a ordem do Mestre de ir e não esperar que as pessoas viessem a eles. No livro de Atos, nós os vemos visitando casas particulares, bem como prédios públicos, sinagogas judaicas, como mercados gregos, pregavam à beira da estrada, à margem de rios, em escolas e em prisões, em pensões e em palácios. Resumindo, aonde quer que encontrassem ouvintes para ouvir as boas novas. É interessante que nosso Senhor usou a pesca para ilustrar o serviço evangelístico. Era um assunto que os seus discípulos galileus conheciam muito bem, e no qual alguns eram peritos, como Marcos capítulo 1, versículos 16 a 20, e Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11. Tanto a pesca com vara como a pesca com rede têm suas aplicações aos métodos de evangelismo. Um pescador bem-sucedido precisa estudar cuidadosamente os hábitos do peixe, a melhor época e a melhor isca a ser usada. Além disto, ele precisa ir até onde os peixes estão. Muito poderia e deve ser dito em relação aos métodos modernos de evangelismo, especialmente alguns que promovem um grande reavivamento, onde pregadores populares introduzem recursos indesejáveis que apelam ao desejo natural por novidades e euforia. Verdadeiros servos de Deus devem estar sempre vigilantes para não copiar táticas mundanas que tanto agridem a dignidade e solenidade da mensagem do Evangelho. As assim chamadas decisões não são necessariamente conversões nestes meios evangelísticos. No entanto, isto aparece ser o objetivo principal em muitas dessas grandes campanhas. Há uma necessidade urgente de se retomar aos métodos mais simples dos dias apostólicos. Outra prática tem crescido nos últimos anos e, mesmo que não seja totalmente aceita, parece ser tolerada por cristãos, de quem nunca se esperaria um afastamento dos princípios neotestamentários, ou seja, segundo o Novo Testamento. Eu me refiro à prática de alguns pregadores que passam a maior parte de seu tempo pregando o Evangelho em igrejas bem estabelecidas, enquanto há muitos lugares onde não existe um testemunho para Deus e onde multidões não conhecem o Evangelho. É possível que a culpa não seja totalmente deles? Eles são encorajados por irmãos que
acham mais fácil, nesses dias em que a pressão do dia a dia aumenta, colocar a mão no bolso para apoiar este ministério, do que tomar tempo esperando em Deus, em oração e estudo da sua palavra, com o desejo de suprir a necessidade na igreja local. Timóteo foi admoestado a não negligenciar o dom que havia nele. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Outras razões prováveis para isto é que algumas igrejas que prontamente ajudam obreiros em outros países, muitas vezes se esquecem de ajudar financeiramente os trabalhadores locais que lutam em bairros afastados da cidade ou em lugares remotos de seus próprios países. A não ser que estes façam uma visita para dar um relatório do seu trabalho, as igrejas deveriam estar sempre prontas a encorajar dons locais, dando oportunidade para que desenvolvam. Uma igreja funcionando corretamente será amplamente provida pelo Senhor com dons suficientes para as suas necessidades. Se houver alguma coerência, seria correto desejar e orar para que mais dons sejam concedidos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Vamos analisar agora um pouco o serviço missionário. A palavra missionário não aparece na Bíblia, porém a ideia está ali. Um missionário é alguém que tem uma missão da parte de Deus e normalmente possui o dom de evangelista, mas não necessariamente, pois sua missão pode ser ensinar ou fazer algum outro serviço para o Senhor. Esta palavra vem da forma latina da palavra grega apóstolo e significa alguém que foi enviado. O verbo correspondente é usado no Novo Testamento no sentido de mandar alguém numa missão de qualquer tipo, sem referência ao grupo especial chamado de apóstolos. Hoje, missionários refere-se a alguém que vai a um país não evangelizado com o evangelho. Embora a palavra seja conveniente, ela tende a criar uma distinção entre os servos do Senhor que trabalham na sua terra natal e aqueles que vão a países distantes. O campo é o mundo, diz Mateus capítulo 13, versículo 38, e cada servo tem seu próprio dom e esfera de trabalho para o seu mestre. Entretanto, é bom que o povo de Deus cultive uma visão mundial de testemunho cristão e não se prenda à visão limitada, restrita e local, que é muito comum. Confira João capítulo 4, versículo 35, Mateus capítulo 9, versículos 37 a 38. Questões referentes ao chamado de alguém ao serviço, sua recomendação, conduta, direção e comunicação não serão abordados no presente vídeo, embora sejam muito importantes. Vamos analisar agora o progresso pela edificação. Crescimento da igreja pela edificação de si mesma em amor é o assunto de Efésios capítulo 4, versículos 1 a 16 e Colossenses capítulo 2, versículo 19. Aí temos o aspecto universal. 1 Coríntios capítulos 12 ao capítulo 14, nós temos o aspecto local. Para que isto seja realizado, há uma liderança estabelecida pelo Espírito, o Espírito Santo, e um serviço designado por Deus. Lendo Efésios capítulo 4, versículos 11 a 13, iremos entender que os principais dons devem ser exercidos com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Isto quer dizer que todos os salvos, como membros do corpo de Cristo, devem ser equipados e encorajados a cumprir fielmente a sua função para o crescimento do corpo, até que a maturidade total seja alcançada. Vamos pensar agora no destino da igreja. O plano divino, a igreja auxilia no propósito de Deus para a glorificação de Cristo. Este é o plano divino. Confira Efésios capítulo 1, versículos 9 a 10 e versículos 22 e 23. Sua unidade visível não é planejada para o tempo presente, pois ainda não está completa, embora, como uma entidade distinta, já exista
nos conselhos eternos da divindade. Efésios capítulo 1, versículo 4, capítulo 3, versículos 1 a 13. Sua união visível com o cabeça aguarda o dia da manifestação da glória de Cristo. Entretanto, união entre os salvos deveria ser demonstrada mesmo agora, até onde for possível, sem sacrificarmos a lealdade à palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 3, João capítulo 17, versículos 21 a 23. A igreja planejada na eternidade e criada no presente é o meio pelo qual a sabedoria de Deus é manifestada aos principados e potestades, Efésios capítulo 3, versículo 10, e compare com 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10, ela é ao mesmo tempo a forma de testemunho para Deus perante os homens, como uma luz nas trevas do mundo. Apocalipse capítulos 1 ao capítulo 3, no final ela será o meio de manifestação da graça de Deus, Efésios capítulo 1, versículo 6 e capítulo 2, versículo 7, e da glória de Deus, Efésios capítulo 1, versículo 12 e versículo 14, capítulo 3, versículo 21, e compare com 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Com relação ao destino eterno da igreja, poucos detalhes nos são revelados. Sem dúvida, porque nossa compreensão pequena e finita não conseguiria compreender as glórias envolvidas. O próprio preço pago pelo Senhor para a sua redenção nos assegura da infinita bem-aventurança da sua porção futura. Entretanto, o que a palavra de Deus nos revela é o suficiente para sustentar os corações dos salvos em meio às tribulações do presente e para nos encorajar a testemunhar fielmente e servir com zelo. A esperança real da igreja é estar para sempre com o seu Senhor, e isto acontecerá quando ele mesmo vier até aos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, de acordo com a sua promessa em João capítulo 14, versículo 3, e o seu desejo é em João capítulo 17, versículo 24. Ela, a igreja, será sua companheira na glória milenar e eterna. Confira Romanos capítulo 8, versículos 17 e 18 e versículo 21, Apocalipse capítulo 19, versículo 7, capítulo 21, versículo 9 e capítulo 22, versículo 5. A sequência dos acontecimentos relacionados com a vinda do Senhor serão agora apresentados. Devemos observar que a palavra traduzida vinda nestas escrituras é parousia ou parousia, que significa presença. É uma palavra que no Novo Testamento fala de um período e não de um ato. Vemos isto claramente pelo seu uso em Filipenses capítulo 2, versículo 12, onde ela aparece em contraste com um período de apousia, ou seja, ausência. Compare com o uso da palavra em português vinda, no sentido de uma visita, indicando não apenas o ato da chegada, mas um período indefinido durante o qual muitas coisas podem acontecer e muitos projetos podem ser executados. O período da presença de Cristo começa com a sua vinda até os ares, confira 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 a 17, e termina com a manifestação, a palavra grega epipania, ou seja, um brilhar da sua presença, o brilhar da sua presença na sua vinda em glória, confira 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Acontecimentos diretamente relacionados à igreja são: primeiro, ressurreição dos salvos que dormem, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Segundo, transformação dos salvos que estão vivos, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, Filipenses capítulo 3, versículos 20 a 21. Terceiro, a transladação de todos, ou seja, o arrebatamento, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Embora não fazem parte da igreja, os salvos do Antigo Testamento compartilham desta abençoada experiência, pois eles também pertencem a Cristo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, Hebreus capítulo 11, versículo 40.
O quarto caso é a avaliação no tribunal de Cristo. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 4 e 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 a 15 e Romanos capítulo 14, versículo 10. Isto será uma recapitulação da vida que resultará em recompensa pelo serviço dos salvos. Decide dignidade futura e não o destino futuro. Aqui nós temos ganho ou perda de galardão neste caso. O quinto caso é a apresentação ao Cristo glorificado. Confira Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27, Judas, versículos 24 a 25. Compare com a figura de Eva em Gênesis capítulo 2, versículos 22 a 23. Devemos lembrar que os ajustes finais no tribunal de Cristo são uma preparação essencial para esta apresentação. A sexta consideração é a celebração das bodas do Cordeiro. Confira Apocalipse capítulo 19, versículos 6 a 9, Efésios capítulo 5, versículo 32. Um segredo que então será revelado é o relacionamento que Cristo tem estabelecido entre Ele mesmo e sua igreja. O céu é a verdadeira esfera da igreja. Como corpo de Cristo, ela é a mais próxima dele, de todas as famílias dos céus e da terra que ali estão e são de Deus. E como a noiva de Cristo, ela é a mais querida por ele. Efésios capítulo 5, versículo 25. Devemos também observar que há uma dupla preparação para o seu verdadeiro lar. Graça divina a fez idônea para isto. Colossenses capítulo 1, versículo 12. E obediência pessoal a tem motivado. Apocalipse capítulo 19, versículo 8. Justiça divina pertence à igreja como dom de Deus. Romanos capítulo 3, versículos 21 e 22. Justiça própria é sua pelas obras, ou pelas boas obras. Apocalipse capítulo 19, versículo 8. A noiva de Cristo prepara parte de seu próprio enxoval. Consideramos agora o sétimo ponto. A manifestação com Cristo na sua aparição, Colossenses capítulo 3, versículo 4, Romanos capítulo 8, versículos 19 a 23 e 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Esta é a exibição pública ao mundo do verdadeiro relacionamento entre Cristo e sua igreja. Tendo compartilhado da sua vergonha e rejeição no mundo, ela agora compartilha do seu reino como filho do homem, no reino milenar. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12. Vamos analisar agora, para finalizar, acontecimentos subsequentes a esta aparição. O destino posterior da igreja é, primeiro, a glória milenar, na qual ela está associada com Cristo em governo universal. Confira Apocalipse capítulo 20, versículos 4 a 6. Aqui vemos visão no versículo 4, parênteses do versículo 5, a interpretação, a segunda parte do versículo 5 e o versículo 6. Também compare com Atos capítulo 17, versículo 31, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, Apocalipse capítulo 2, versículos 26 a 27. É tanto um receptor como um refletor da glória divina, apresentando uma beleza imarcessível e irradiando um brilho inconcebível sobre a cena milenar. Confira Apocalipse capítulo 21, versículo 11 e versículos 23 e 24. O segundo é a glória eterna, na qual a igreja ainda aparece em eterna juventude e esplendor nupcial imutável depois de 1000 anos. Note Apocalipse capítulo 21, versículo 2, onde mostra a igreja no seu estado eterno, e do versículo 9 em diante no seu estado milenar. Com relação ao estado eterno, devemos estudar cuidadosamente não somente Apocalipse capítulo 21, versículo 2, mas também 1 Coríntios capítulo 15, versículos 24 a 28, Efésios capítulo 3, versículo 21 e 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. A glória celeste para todos os salvos pode ser resumida em 4 frases concisas. Nós o veremos, 1 João capítulo 3, versículo 2. Nós estaremos com ele, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, João capítulo 14, versículo 3 e capítulo 17, versículo 24. Nós seremos semelhantes a ele, 1 João capítulo
3, versículo 2. E nós o serviremos. Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.